Gotas de orvalho. Cheiro do amanhã. Tua paz, tão doces, eu já sei que tu estás aqui. Teu carinho, tão suave. Ó Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a tua inspiração, que o Senhor venha inspirar, que o teu poder seja derramado nesta meditação de forma diferente, Senhor. Que os olhos do entendimento de cada pessoa sejam despertados e que tudo aquilo, meu Deus, que é espiritual, que acorrenta, que atrapalha o entendimento da tua palavra, de cada um de nós servir, venha ser repreendido. Para a tua glória, nós te oramos. Abençoe a todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Começamos esta meditação de uma forma diferente, na direção de Deus, pelo Espírito. Estamos aqui com esta meditação neste domingo, 14 de dezembro de 2025, com o tema Mentes Aprisionadas, o perigo de perder a salvação. Mentes aprisionadas, o perigo de perder a salvação. Como seria isso? Mentes aprisionadas. Mas como? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Espírito diz respeito à mente. Mente se envolve com o espírito ao campo espiritual. E há um poder do mal que paira sobre o planeta Terra para, através de pensamentos, vozes ocultas espirituais, para tentar bloquear a nossa mente, nossa inteligência, o entendimento por meio das palavras de Deus, entender a vontade e como viver uma vida na liberdade de Deus para servi-lo e ter a nossa mente com o entendimento de Deus. É sobre isso que vamos falar nesta manhã. Primeiro, nós vamos fazer uma pontuação aqui e depois falar apenas de três partes. Três partes vamos falar. A primeira parte vai ser: para algumas pessoas são os seus corações endurecidos para se submeter à vontade de Deus. Isso pode ser um bloqueio, um aprisionamento. A segunda, para outros, o seu orgulho. O orgulho é uma prisão, para alguns outros, para não entender o caminho de Deus. E para, em terceiro, mentes bloqueadas com os feitiços do espírito da mentira. São tantas coisas. Separamos apenas três partes, mas são tantas coisas que envolvem a mente e a área espiritual. Este assunto é de caráter espiritual, envolve mais a espiritualidade no campo de batalha espiritual. Vamos ler aqui uma pontuação que o fizemos. Diz o seguinte: muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, vírgula, mas não entendem como ela é, vírgula, em seu sentido. Ler por ler, todo mundo lê, né? Mas o sentido, que aqui é uma palavra espiritual, vai se discernir espiritualmente. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 2. Você lendo todo o contexto, você vai entender, você vai ver que é algo espiritual.
Continuando. Qual o motivo deste bloqueio do entendimento? Qual seria o motivo deste bloqueio no entendimento de algumas pessoas sobre a verdade de Deus? Até mesmo nós, quando não ouvíamos Deus, ouvia algumas pessoas, servos de Deus, falar, mas a gente ficava como que aéreo, ficávamos voando, sem entender aquilo, né? Mas quando chega o dia que você busca, quando você invoca, como está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 8, 9 ou 10, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Deus coloca o discernimento pela pregação da palavra de Deus, vem a fé e a gente começa a crer. E aí é um trilhar na fé para a gente conservar a nossa mente em Cristo, para não ser travada nem bloqueada, para não desvirtuar do caminho da fé. Então vamos para a primeira parte o primeiro tópico, melhor dizendo. Vamos classificar como tópico. Primeiro tópico. Para algumas pessoas, são os seus corações endurecidos para não se submeter à vontade de Deus. Isaías capítulo 6, versículo de número 9, diz isso. Olha só. Vai, Deus falando com Isaías, o profeta, vai e diz a este povo, ouvis, vírgula, de fato, vírgula, e não entendeis, vírgula, vedes, vírgula, em verdade, vírgula, mas não percebeis. Há muitas pessoas, até mesmo, por que não dizer, dentro da igreja, até mesmo dentro da igreja, e ainda não entende algumas das coisas da palavra de Deus. Algumas pessoas já chegaram para a gente e dizem, não entendo, mas isso aí, por quê? Não entendo. Exatamente isso, porque muitas das vezes o coração da pessoa está endurecido, muitas das vezes a pessoa não crê de fato e de verdade, não absorve a palavra de Deus para que aquela palavra gere a fé e o entendimento para ela. Por isso que muitas pessoas ficam assim, até ouvindo, mas não entendem. Deus estava falando ali, através do profeta Isaías, concernente ao povo dele, que ouvia, mas não entendia. Mas por quê, hein? Que eles não estavam entendendo? Porque eles estavam com o coração endurecido, não querendo fazer a vontade de Deus e querendo fazer sua vontade própria, vivendo no pecado. É isso que faz bloquear mentes no entendimento. Fica com o coração endurecido para fazer a vontade de Deus e preferir fazer a sua vontade. Isso temos falado aqui nas meditações do canal, que um dos maiores perigos do ser humano é sua vontade própria. Vamos para o segundo tópico. Para outros, vírgula, seu orgulho, vírgula, em querer seguir seus próprios caminhos. Para algumas pessoas que a mente fica aprisionadas no seu entendimento, é porque elas querem fazer do seu próprio jeito, o seu próprio querer, o seu próprio caminho, da sua maneira. E aí fica aprisionada sua mente. Por quê? Porque quem vai ser o Senhor daquela mente ali, vai ser o próprio eu dela, e o diabo com os espíritos se aproveitam que essas pessoas estão dando brecha para forças espirituais do mal ficar sob o domínio daquela mente. Por quê? Porque Cristo não é o Senhor. A vontade daquela pessoa, o seu próprio caminho é quem é o Senhor dela. E aí, quando a mente e o coração não tem o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, como o Senhor, aí aquela mente fica desprovida, fica à mercê, fica fácil do mal aprisionar e bloquear
a mente daquela pessoa para entender a vontade de Deus. Vamos para o terceiro tópico e já estamos finalizando essa meditação. Mentes bloqueadas com os feitiços do espírito da mentira. Esse é um dos mais fortes. Vamos ler primeiro o versículo e vamos tecer comentário a respeito disso. Isso está escrito a respeito disso no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, o 4º livro do Novo Testamento, capítulo 8, versículo 32 e o versículo 33, que diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33. Responderam-lhes: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Veja bem, Jesus estava falando isso a respeito dos fariseus, dos judeus que seguiam as tradições de Abraão e de Moisés, as leis que foram dadas a Deus. Mas eles não entendiam que viria o Messias. E Jesus veio e muitos deles não rejeitaram. Está escrito isso no Evangelho de João também, capítulo 1, e versículo 11, 12, que fala que Jesus veio para os seus e os seus rejeitaram. Rejeitaram por quê? Porque queriam um Messias para resolver os problemas deles. E aí viviam à mercê da sua própria vontade, faziam o que bem queria, não se regrava à lei da justiça e viviam de forma desregrada da palavra de Deus, fazendo da forma deles. E quando Jesus disse: se conheceres a verdade, sereis livres, eles disseram: nós somos descendentes de Abraão, nós temos como pai Abraão, somos livres. Aí Jesus disse: se vós fosseis da descendência de Abraão e vivesse a fé de Abraão, vós não queríeis me matar. Vocês fariam as obras de Abraão. Mas por isso vocês procurais me matar. Vocês não tendes como Deus como Pai. Vós sois filhos do diabo e precisais vos libertar. Por quê? Hein? Porque muitas mentes ficam bloqueadas. Porque são levadas por ensinos e vivem na mentira de uma fé que não vive a verdade de Deus. Vive por ensinamentos dos homens e são levados por tradicionalismo e não vivem a verdade de Deus. Então isto é viver uma mentira. Então o diabo, ele sussurra, ele cria até religiões, ele cria até doutrinas, ensinamentos que vêm por homens pervertidos que só têm a ganância pelo dinheiro. E aí o diabo vem com espírito de mentira e perverte e adultera a verdade de Deus e vivem em uma mentira. E aí o diabo aprisiona essas mentes com ensinos de mentira, uma vida que não vive regrada pelos ensinos de Deus. E aí vive uma vida nas mentes bloqueada, sem entender de forma clara a vontade de Deus. Nós vamos citar outro exemplo aqui, muito plausível, muito vivido em nossos dias, que é no Brasil e em muitos países aí afora. O que é que rege o entendimento e a inteligência para saber entender o que é do bem e o que é do mal? O que é? A mente, o raciocínio e a inteligência. Sabendo-se disso, o príncipe das trevas, que ele
era Lucifer, um anjo que estava no céu, não vivia a verdade, não se firmou, sempre viveu na mentira, por isso que é chamado pai da mentira. Neste mesmo capítulo 8 de João fala sobre isso. Então ele foi expulso do céu. Por quê? Porque não quis viver a verdade de Deus. E aí, ele tem inteligência, ele tem sabe como manipular, desvirtuar a mente do homem para atrair por alguma coisa. A Eva traiu através do fruto que Deus disse que não comesse. E há muitas pessoas hoje em dia, quando tem um vazio na alma, o que o diabo faz? Ele vai atacar com aquelas coisas que atraem. Depois que ele faz isso, seduz e que tem a pessoa na mão, o que ele vai fazer? Ele vai começar a trabalhar a mente para aprisionar. Então, por isso, no Brasil e em muitos lugares do mundo, as pessoas que têm um vazio na alma e outras pessoas que são induzidos por certas amizades e por delírios para ter momentos de prazer, são fiscados por drogas. E aí onde é que mora o perigo? Porque a droga faz desvirtuar, descontrolar a mente. A mente descontrolada, não tendo o domínio da inteligência, o que vai acontecer? O diabo vai bloquear, escravizar a mente através das drogas, e aí a pessoa não tem como raciocinar, não tem como saber viver a vida correta e saber ser feliz e buscar vencer na vida. Por isso, por aí afora, em todo mundo, há muitas pessoas com mente aprisionadas pelas drogas, que o diabo ataca primeiro aqui na mente, onde tem um raciocínio. E aí vamos falar algo aqui, só acrescentar algo mais. A mente e as drogas, uma das armas satânicas para a mente humana ficar sem raciocínio e não conseguir entender a solução para a vida e também obter a salvação. Aqui fechamos a Bíblia com os esboços e vamos orar a Deus para algo diferente, para que Deus venha despertar ao Brasil e a todos. Senhor nosso Deus e Pai, pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito, todos que ouvirem esta palavra, para a glória Tua, pelo Teu Espírito, por Tua palavra, age, traz um despertar na mente das pessoas e daquelas pessoas que vivem acorrentadas por mentira, por coração endurecido, pela droga, Senhor, e outras coisas mais. Sejam tocados, despertado a mente para que tenha um despertar para um raciocínio e entender como buscar a Tua verdade e ser liberto de fato e de verdade e ter a luz da salvação. É isso pelo qual oramos, Senhor. Abençoe todos sejam tocados pelo Teu Espírito e por Tua palavra. Nós te oramos para a Tua glória. Abençoe, faz a obra, meu Deus, em todo o canto, em todo lugar, meu Deus, que tiver uma pessoa com mente aprisionada. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, estamos aqui com este canal e esta meditação para trazer palavra, ensinamento de salvação para a família, para casais, mas também para o lado espiritual. Pessoas com mente aprisionada, pessoas com alma ferida, coração também magoado, para que Deus venha fazer a obra. Nós pedimos que vocês, todo aquele que está ouvindo, venha atentar para as verdades de Deus, para os ensinos de Deus, para que as forças do mal
o coração e a vontade própria e as mentiras do diabo não venha fiscar, não venha tirar da verdade de Deus, para que todos sejamos fortes na mente e tenhamos uma fé racional e colocamos toda a nossa vontade, todo o nosso querer, a vontade própria nas mãos de Deus, para que Deus venha blindar nossa vida, nossa mente e nossa família. Deus abençoe toda a família, o seu lar, que haja paz, haja luz, haja entendimento de Deus e humildade de espírito. Isso é tudo. A humildade de espírito, reconhecer e buscar se submeter a Deus, isso é que faz toda a diferença na vida de cada pessoa. Deus abençoe, até a próxima. Ótimo domingo.